Boa noite, queridos irmãos e irmãs, companheiros da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e para todos aqueles que nos assistem no canal TV ABBM em mais um momento de estudo, de aprendizado, levando até vocês o Evangelho de Jesus. E é tão bom estar presente, ainda que através da telinha. A nossa casa já está voltando com as suas atividades, bem timidamente, né? Tomando todos os cuidados, tomando toda a atenção um para com o outro. Então fica aí, meus irmãos, a nossa gratidão ao retorno desse momento de estreitarmos os laços à luz do Evangelho. Vamos prosseguindo aqui a nossa fala, né? Esclarecendo a nossa noite de hoje, o Espírito da Verdade, autores diversos, como nossa página de preparo. Né? Vamos à nossa página de preparo. A lição é 24, Caminha Alegremente. Capítulo 8, item 1. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Raízes de amargura existirão sempre, nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Tudo tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão os escarrachos em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhes arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fel ou vinagre do coração. Emmanuel. Então, meus irmãos, queridos companheiros, irmãs, após essa página de preparo, nós vamos sintonizar as nossas mentes, os nossos corações, na prece inicial desse estudo que faremos na noite de hoje. E assim, vinculados a essa noção que temos, onde estamos à disposição de falar sobre o Evangelho de Jesus, de nos esclarecer, endereçamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso modelo e guia, ao patrono da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e a todos os irmãos, amigos, companheiros, espíritos luminosos, a nos abastecer de energias de amor, energias positivas, para que possamos, no bom ânimo na trajetória terrena das nossas vidas, evocar sempre o amor de Jesus, o páramo das nossas existências,
para que juntos possamos nos alinhar sob o estandarte do seu amor, da misericórdia divina, para continuarmos a nossa trajetória, unidos e reunidos na fé raciocinada, no acalanto que recebemos todos os dias do nosso Pai de misericórdia, que tudo sabe, que tudo vê, onipresente, onisciente na nossa caminhada. Hoje, envergando a vestimenta física, amanhã em outras paragens, porque somos espíritos imortais. Paz e bem, queridos irmãos, em mais uma oportunidade de trabalho nesta plataforma da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Que assim seja, graças a Deus. Sim, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, contritos na fé, né, para nós estudarmos um pouco mais, esclarecer a nossa mente, balsamizar os nossos corações, que muitas vezes, né, nós ficamos bastante doridos, bastante criando expectativas, muitas vezes frustrantes, né? E o entendimento, a fé raciocinada nos faz isso, faz nós nos aquietarmos. E o Evangelho de Jesus, ele é o nosso promotor do bem. É a célula viva do amor de Deus, permeando os espaços da nossa consciência, do nosso viver, da nossa vida, enfim. Então, nós vamos aqui a um ponto que nos cabe na noite de hoje, é o capítulo 19, né? A fé transporta as montanhas, e nós temos aqui condição da fé inabalável, a parábola da figueira seca, o poder da fé. Então, vamos adentrar aqui, como nós estávamos espraiando aqui na hora da prece, fazendo essa evocação, a fé religiosa, né, a condição da fé inabalável, que fala aqui o Evangelho para nós. E o que é fé? O que é fé? De onde vem essa palavra que tem duas letras, né? Fé e um acentinho. A fé raciocinada. A fé, ela é da nossa condição. Nós temos a fé humana e a fé moral, a fé religiosa, a fé que brilha, a fé por base na inteligência, na capacidade do discernimento. Porque a fé materializada, a fé cega, ela é muito perigosa. E, segundo aqui nosso Evangelho, palavras vivas dos Espíritos que nos doam, que favorece a nós o raciocínio e olhar para esse momento que nós estamos vivendo, tem aqui o item 6, que nós vamos fazer uma pequena colocação do Evangelho. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, essa é a fé cega. Houve tempos na Terra que essa fé era bastante pujante, a fé cega. E aí a pessoa, ela se deixava levar. Ela não tinha o discernimento. Então, tudo que falava, acreditava. Sendo verdadeiro ou não tendo verdade, profundidade, acreditava. Será que a gente continua ainda com essa fé obtusa, essa fé cega? Então vamos lá, dando continuidade. Quando a fé repousa sobre o erro,
ela se destrói cedo ou tarde. Porque tudo que é errado não é divino. Tudo que é errado tende a fenecer, não tem substância, porque não é luz, porque é treva. Tudo que é ruim, não é mesmo? Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. Aqui se tem por base a verdade, é a única segurança do futuro. Então a verdade é a luz, ela é a única segurança do futuro. Então a fé, quando ela é verdadeira, ela se baseia na verdade, ela tende a florescer, ela tende a iluminar os nossos caminhos, a nossa vida, os nossos passos. Porque não tem nada a temer o progresso das luzes, já que o que é verdadeiro, na obscuridade, o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Cada religião, ela não, estamos com a verdade. Porque a religião é a janela de ver Deus. E temos diversas no mundo inteiro. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconiza a fé cega, sob um ponto de crença e a confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizer que não é por sua culpa, se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. A fé não se impõe. Não é uma coisa, tem que ter fé para conseguir isso. Não. Não. Ela não se recomenda, mas se adquire. Como é que é adquirir? É você conquistar, é você trazer para si, internalizar. Né? Aqui. A fé não se impõe, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de a possuir. Todos podem possuir fé, independente da religião e até mesmo se ele é ateu. Pode ter fé, não tem problema. Né? Mesmo entre os mais refratários, pode ter a fé. Falamos das veredas espirituais fundamentais, e não de tal ou tal crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. Então, por isso que fala que a fé é conquista, é adquirir, é nós que temos que buscar essa fé, ir ao encontro dela. Porque exemplo nós temos de fé. Qual é o nosso exemplo maior de fé, de coragem, de persistência, de perseverança e de amor? O nosso Mestre Jesus, na sua excelente passagem, na sua inovidável presença sobre a terra, onde o seu verbo se fez presente, e onde todos aqueles que estavam circundando a Jesus transmitiram, através do que ouviam dele, na sua pujança de exemplo, e que também, nas parábolas, reservava para nós toda a amplitude da nossa vida em relação com o divino, com o nosso Criador, nas experiências que estamos vivendo de séculos e séculos, encarnando e desencarnando e retornando. Uma vida e várias existências. Não cabe a fé ir a eles, mas a eles irem a fé ao encontro da fé. E se a procuram sem sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que eles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam a vê-las, nos é negligência, e noutros medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusam reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela.
Então, o orgulho faz a gente fechar a porta dessa condição que temos de procurar a fé. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você tem fé em tudo e parece que tudo vai ser resolvido. Sim, nós podemos agir até um certo ponto. Depois nós temos que nos voltar e procurar em Deus essa fé, essa condição que é inata na nossa consciência, porque somos espíritos milenares e viemos de encarnação e reencarnação, como acabamos de falar. E a oportunidade que temos de exalar essa fé dentro de nós é uma potência espiritual que vamos aninhando em nossa condição de espíritos em aprendizado, espíritos que estamos aprendendo a cada dia que passa e amealhando em nossas existências a possibilidade de fazer o nosso melhor, de caminhar sob as luzes do amparo que já temos, da solidez de ensinos que nos chegam. E aí entra a doutrina espírita, que nos reserva a fé raciocinada, né? A fé que não é uma fé cega, é uma fé lúcida, é uma fé onde você dá de si, onde você procura essa resistência que muitas vezes nos fere de não ir à busca do divino e de trazer o divino até nós, porque Deus está em nós. Jesus está em nós. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e as lógicas. Então a fé faz você pensar, faz você raciocinar. E não faz você acreditar em tudo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí é onde entra o estudo que você precisa relacionar na sua vida, a buscar essas condições que você já tem. E aí diz assim, e não aqui, eis porque ela, a fé raciocinada, ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, é um ciclo de conhecimento de si mesmo, é um ciclo de renovação. Cada reencarnação que temos, nós vamos apurando essa fé, vamos nos condicionando de uma forma elementar a saber e a entender que nós não somos espíritos encarnados e vamos ficar aqui ou vamos morrer e acabar. Não. O corpo vai morrer. A textura física, a máquina, o escafandro, esse sim vai fenecer. Mas eu, na intimidade espiritual que eu trago em mim, do qual eu sou, essa não. Essa é imortal. E a fé consiste em sabermos disso e não nos alijarmos diante da possibilidade de caminhar executando na nossa interioridade e passando para frente essa condição da fé inabalável. E assim nós vamos prosseguindo com mais outro item muito importante, que é a parábola da figueira seca. É uma parábola, muitas vezes nós não entendemos como Jesus usou da metodologia da sua parábola na voz que exalou um ensinamento muito profundo. E hoje nós estamos aqui também para discorrer sobre esse momento da parábola da figueira seca. Uma árvore, um elemento da natureza. E assim, nós vamos discorrer mais um pouco aqui do Evangelho, dizendo assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. E que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vide como a figueira
que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e te lança ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Mateus, capítulo 11, versículo 12, 14, 20 e 23. Olha aqui, quando Jesus coloca essa parábola para que nós possamos entender o que Jesus falou aqui. O que ele está transmitindo para nós, sendo que anteriormente a gente falou da fé cega, a fé raciocinada. A fé é aquela que nós procuramos na interiorização das nossas ações, no equilíbrio da racionalidade, do que é bom, do que é conveniente, do que eu posso e do que eu não posso realizar, do que está nas minhas mãos, transformar e florescer a minha vida numa profissão de fé. Traduzindo em palavras, nós podemos nos considerar essa figueira? Será que podemos nos considerar essa figueira? Eu creio que podemos nos considerar essa figueira. Porque a figueira, ela aparentemente estaria bem situada. Por que ela não dava frutos? Porque ela tinha adubos, não lhe faltavam. Cuidados não lhe foram relegados. Por que seria que só lhe vinham troncos, galhos e folhas? E ela não dava fruto. Essa é a parábola de Caibar Schluckel, que nos revela com mais entendimento. Nós vamos pensar aqui. Com certeza, aquele circuito onde ela se achava era improdutivo. E improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Ou então, a semente era xoxa, era de fundo estéril, tornando-se-lhe inútil todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo por haver escolhido uma árvore. E eu perguntei para você, será que nós poderemos nos considerar uma árvore? Então. Ou então, a semente era xoxa, era de fundo estéril, tornando-lhe inútil todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo por haver escolhido uma árvore a fim de melhor gravar no ânimo dos seus discípulos a lição que lhes quereriam transmitir. Bem assim, as gerações que deveriam estudar no Evangelho a verdade que orienta e salva. Nós agora. Naquela época, ele usou a árvore, ele fez essa parábola ecoar nos ouvidos dos discípulos, e hoje nós somos os discípulos da Boa Nova, onde vários ensinamentos que ocorreram, eles são novos para nós ainda, porque a imaturidade que trazemos, a incipiência do nosso sentir e vislumbrar as palavras do Evangelho e trazê-la para o nosso cotidiano, como exemplos, como busca da nossa libertação, como busca da inserção desse oásis de bênção que aformoseia o nosso caminho, que traduz em nós as possibilidades de darmos os frutos e não ficarmos ressequidos nas nossas querelas, nos nossos vícios, nas nossas incapacidades, porque temos todas as ferramentas para prosseguirmos, dando bom fruto. Porque Jesus não amaldiçoou. Ele fez
a menção de tudo que estava ali em volta para solidificar o ensinamento. Porque Jesus, ele tem os comandados ao redor dele. Palavras vivas, de energias que vivificam, de espíritos que canalizam com ele essa presença e estão sob o comando do amor dele. Então, quando ele fala para aquela árvore, né, que se ela não produz os frutos, ela vai desaparecer. Porque a produção de fruto é a coisa mais apreciada por nós, os frutos bons, sazonados, né, os frutos que vão fazer saciar, né, e provar dessa magnitude que um fruto é capaz de produzir na nossa estadia humana e na nossa estadia espiritual. Então, quando ele fala que se ela não está atendendo ao contexto da evolução, da participação ativa, do cumprimento dessa tarefa de nos auxiliar, de evolução nossa, ela será entregue ressequidamente e não vai ter mais condições de participar nessa caminhada ascensional, nessa evolução nossa. E aí os comandados de Jesus, pelo seu amor, agentes, né, da natureza, os espíritos, processam essa transformação nessa figueira, porque ela teve toda a oportunidade, né, de produzir bons frutos. E nós, nos colocando como uma situação de uma árvore, que temos que produzir coisas boas, sentimentos bons. E não é quando nós estamos adultos, desde o nosso nascimento, quando somos crianças, quando temos tendências que precisam ser educadas, que precisam ser alicerçadas para que o mau uso da nossa vida, a produção do bem que precisamos fazer, ela seja amparada com fé, como uma religiosidade, levando as nossas crianças para a evangelização infanto-juvenil, os nossos jovens. E nós mesmos, que somos espíritos imortais e que estamos sempre à busca dessa libertação e na produção de bons frutos. E aqui nós vamos aqui. É instrutivo, porque havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna e irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas. Por isso que esse exemplo foi dado. Ele pegou o exemplo da árvore, mas ele está, essa condição alicerçada pelo divino, essa lei é eterna, ela é irrevogável, e ela tem uma ação da criação sobre nós, motivando em nós os bons frutos, porque nós não viemos para esse mundo para fazer e estar ligado com as coisas ruins, mas sim para florescer dentro de nós as potencialidades de virtudes, a capacidade de invertermos, né, a nossa faixa vibratória ainda conturbada, ainda eivadas de erros, de vícios, e optarmos para fazer florescer e dar bom fruto na nossa vida. Frutos esses espirituais, nas nossas atitudes, no que nos revela a potência que sai do nosso coração. Porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a égide da criação divina. E o divino está em nós. Mas grande parcela da humanidade ainda se convulsionam em optar por
imitar a figueira seca e não produzir nada. Ainda diz assim: eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Como? Eu não faço mal a ninguém, mas eu também não faço bem. Está fazendo mal, não fazendo bem. Então vamos fazer o bem, porque é a tônica motivacional da nossa vida. É um gesto, é um carinho, é um olhar, né? Um olhar não de dardo, mas de assertiva, de posicionamento, de cuidado. Muitas vezes nós não temos condições financeiras, condições materializadas em ajudar, de estender a mão e içar aqueles que estão caídos. Mas eu tenho a fé, eu tenho as orações, e eu posso dar de mim nesse momento. Aprender a fazer e a se posicionar dessa maneira. Como assim, Marlene? Na oração e na fé, nós vamos encontrar esse poder, essa ação em conjunto e produzir esse fruto bom. Nos colocando da seguinte maneira: ativar essa força interna, essa energia de participação. Por exemplo, nós estamos vendo muitos acontecimentos lá na Europa, como a guerra, e vários outros exemplos não, vários acontecimentos de dor que a gente vê nos noticiários. Ou a gente se emociona, ou a gente desliga, ou fala a seguinte frase: esse mundo não tem jeito. Como assim? Esse mundo tem jeito sim. E nós poderemos fazer, reverter o bom jeito, o bom fruto. A hora é agora. E toda a nossa possibilidade de fazer isso está em nossas mãos. Não precisamos de muito. O que precisamos é ter bom ânimo, coragem, posicionamento, firmeza, otimismo e fé. E aí, o que eu faço quando eu vejo algum acontecimento que dilacera meu coração? E nós não podemos nos posicionar assim. Ah, é lá na Europa que está acontecendo. É lá na outra rua. É lá no outro estado. É lá naquela comunidade. É lá naquele país. Até quando vamos nos posicionar assim? Está na hora de nós usarmos as potências espirituais que já temos e que estamos buscando para amealhar e para trazer em nosso derredor essa transformação e dar bom fruto. Como? Nos posicionando assim. Senhor, eu sei que tu nos sonda, que tu sabes de todos nós. E eu sei que estás fazendo todas as providências necessárias, porque tu és misericordioso. Mas usa de mim, Senhor, da capacidade que eu tenho tão pequena, de nessa prece eu rogar por aqueles irmãos que estão nessa necessidade, que aconteceu esse ou aquele momento de desafio, onde o corpo físico foi contundido, onde a morte física se deu, onde as aberrações acontecem, os descalabros da dor. Senhor, que nessa oração eu possa me unir a você, Senhor, Pai de amor e bondade, aos espíritos benevolentes, aos espíritos luminosos, e que esta oração possa eu interceder junto a Ti, Senhor, para que, ainda na minha pequenez, ainda na minha incipiência, eu poder ser o canal vivo, porque eu estou aterrado e as minhas vibrações de encarnados estão bem ainda calcadas na materialidade. Mas mesmo assim, Senhor, usa de mim, que ainda sou pequeno, para que a minha influência benéfica
vá ao encontro daquela dor e suavize e amenize e propicie a sua intercessão. Mas eu sei que Deus é maior do que tudo. Mas eu me coloco numa condição pequena, mas capaz de executar essa prece, rogando, pedindo a intercessão pelos meus irmãos. Então fica aí a possibilidade que nós temos de fazer com que isso seja um manejo de florescimento da nossa vida. Porque muitos acontecimentos estão se dando, muitas dores. Estamos vivendo um mundo de transição, um mundo de coragem para enfrentarmos tudo isso. E é essa hora que nós precisamos nos colocar, não como uma figueira morta, seca, mas sim como uma figueira viva, com frutos macios. E não é para nos alimentar o corpo físico somente, mas para alimentar a nossa alma sedenta da vida livre, livre das peias, das dores, do morticínio, da violência, enquanto mais. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada de tronco, bem formada de galhos, bem ramificada de copa, bem enfolhada. Assim também o espírito, o homem e a mulher, e até as crianças, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam, embora vestidos de seda, recamados de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorrida à figueira, que por não dar fruto, secou ao império da palavra de Jesus. Porque não fez bom uso, porque não gerenciou toda essa afabilidade, essa doçura, essa caridade, esse espírito generoso. Porque precisamos fazer isso pelo nosso próprio bem. Desta explicação resulta a necessidade de praticarmos sempre boas ações e em nossos corações fazermos provisão dos ensinos celestiais, para que o Verbo de Deus se traduza por generosas ações. Entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria. E se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. Porque Jesus falava, Jesus exemplificava, Jesus agia. Jesus, durante a sua missão terrestre, foi sempre amparado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Executava as suas ordens. Quando Jesus disse à figueira, nunca jamais coma algum fruto de ti, alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira, assim como nós o faríamos aquecendo o seu tronco. O centurião, em cuja casa Jesus curou à distância, um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus, que por certo sabia dos auxiliares que com ele agiam, quando disse: eu também tenho soldado as minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. Ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia o seu poder, a milícia que o acompanhava e os servos prontos a executarem suas ordens. Essa história aqui do centurião foi ele estar com Jesus, saber da grandeza espiritual de Jesus
e saber da onipotência dele, do resultado das ações dele. Então, como ele era centurião e ele tinha sob as suas ordens também os servos, ele foi a Jesus e pediu com toda a sua fé que curasse o seu servo. Então, esse entendimento entre esse centurião e Jesus somos nós, que não somos centuriões, mas que somos aprendizes e que precisamos entender que sob o amparo de Jesus, a coordenância espiritual da milícia espiritual está com ele. Basta um gesto nosso. Basta a vontade firme nossa de fazer o bem, de estar na produção dos frutos que saem do nosso coração, em verdade, porque Jesus está em nós e nós estamos em Jesus. Deus está em nós e nós estaremos com Deus sempre. Por isso usaremos da palavra sempre, de que nós precisamos dessa transformação. Sempre afirmando, não o verbo no futuro, farei um dia, serei um dia, terei um dia fé. Não, vamos fazer o seguinte, sejamos fé. Tenho saúde, tenho misericórdia. E assim nós alcançaremos um nível de perceber que esse momento da transição requer muito amparo. E nós vamos ler aqui, ainda dá tempo ainda de lermos, uma fala aqui muito especial desse nosso livro, Amar e Servir, Mensagem Mediúnica, Hora Chegada. É a leitura de número 31. Pois é, irmãos amados, as tormentas anunciadas já chegaram. Reboam nos horizontes do mundo os primeiros ais do Apocalipse. A insânia do ódio conseguiu romper as barreiras contenedoras do amor. E as nuvens da dor começam a porejar sobre a terra a grande chuva de lágrimas e sangue. O que os sentidos dos seres encarnados logram perceber é, porém, apenas uma pálida fração das terríveis realidades que tumultuam a paisagem espiritual do planeta. As avalanches mentais do ódio fratricida já não cessam de desatar fragorosas tempestades magnéticas que se derramam sobre todo o umbral do orbe, multiplicando venenosas pestilências que poluem a atmosfera psicofísica que circunda a crosta, causando insegurança e aflições, num caldo de cultura emulador de toda sorte de bacilos letais das mais estranhas capacidades de destruição. Os exércitos de desencarnados em litígio aberto são imensamente mais agressivos e potentes do que os invisíveis aos olhos humanos. Do mesmo modo que os arsenais das potências invisíveis a vistas humanas superam largamente os potenciais de explosão utilizados pelas forças materiais em conflitos. É natural, em razão disso, que as ondas de choques atinjam indiscriminadamente as pessoas e as instituições, os governos e as nações, em todos os quadrantes. Mas é também compreensível que os espíritos avessos à luz se aproveitem desse caos para melhor atingirem os seus objetivos de perturbação contra os servos do Cristo, as instituições devotadas aos serviços do Evangelho. A garantia de paz possível e de estabilidade desejável é, portanto, a que promana da fé sincera, da oração pura
da vigilância indômita, a fim de que o poder dos céus faça prevalecer os benefícios da luz. Coragem, portanto, queridos amigos, e confiança em Deus, nosso Pai. Tem de bom ânimo e trabalhai em espírito sincero, sereno. A sombra passará, o bem triunfará por fim, na sublime aurora do último dia. Então, essa lição, gente, é para saber que, apesar de todas as nossas dificuldades, do que nós estamos vivendo em momento de pandemia, de guerra, de transição planetária, que o bem, ele prevalecerá. Porque nós outros, como pequeninos que somos, já temos a capacidade de fazer o bem, sem olhar a quem, de transmitir de nós a vontade de nos alicerçar com fé nos postulados do amado Mestre Jesus, que nos chama há mais de 2000 anos, para que possamos florir e reflorir sobre a terra, sob o seu comando de luz, nos melhorando, buscando a essência divina dentro das nossas possibilidades, porque os ensinos são fartos, porque o plantio daqueles que já nos precederam à pátria espiritual se estende através da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec e do manancial de complementos que a ela se multiplica como luzes para nós, como os livros trazidos pela inovidável mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que está bem próximo de nós. E eu sempre me refiro aos nossos irmãos quando em conversa, quando estamos travando aquela conversa benéfica, boa, de que Emmanuel e Chico, o médium, Emmanuel, o protetor, o benfeitor. Chico Xavier não tinha Emmanuel toda hora. Nós temos Chico e Emmanuel. Como temos o Emmanuel toda hora? Através da fala viva, das letras vivas dos seus ensinamentos. Assim como nós temos Joana de Ângeles. Assim como nós temos exemplos de bondade, de serviço, de produção de frutos maravilhosos, como a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Eurípides Barçanufo, Dias da Cruz, Leopoldo Machado, nosso amigo Hamed, nosso amigo Dr. Erma, nosso patrono Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Quantos exemplos, quantos frutos, quantas oportunidades, para que possamos passar por esse momento da nossa caminhada em tribulação, em dores, em tristezas, em perdas, em mortes aceleradas, em processos de depurações doridos, para que possamos aprender, ainda que na dor, mas assimilar a bom termo o que podemos fazer da nossa vida de bem, de bom para o outro, porque o outro sou eu amanhã. Aquele que eu afago, aquele que está na minha família, consanguínea, da qual a providência divina depositou as horas do meu viver para me retratar no perdão, nas desculpas,
no afago, na compreensão entre os meus familiares consanguíneos. E depois, a casa onde eu dedico o meu suor, onde eu procuro a minha reforma íntima, através dos irmãos em humanidade, da minha família universal, para aprender a servir, para aprender a transmutar de dentro de mim velhas ignomínias, velhos vícios carcomidos pelo meu mau procedimento, pela minha invigilância. Continuemos, meus irmãos, executando dentro de nós o reflorir da vida, o reflorir para que possamos ter o bem e afirmando sempre: eu vivo o bem, eu sou um canal do bem, eu sou saudável, eu tenho saúde, embora muitas vezes tenho dores, mas eu não quero ter saúde um dia, eu já tenho a saúde, porque a saúde ela nasce da mente, ela nasce do coração bondoso, da prática do bem. Eu quero ser paciente. Eu não terei paciência um dia. A afirmativa é essa. Eu quero ser paciente. Eu quero ser bondoso. Eu quero ter boa conversa. Eu quero ser disciplinado. Eu quero. Eu almejo, eu anseio. E eu preciso estar bem comigo mesmo. Trabalhando em mim as possibilidades. Estando presente para Jesus no campo de ação da tarefa. Aonde eu estiver, com quem eu estiver. Meus irmãos, meus queridos companheiros, estamos à beira de tantos episódios na Terra, na nossa vida em transformação. Façamos a nossa opção de servir à luz, porque a luz nos espera. O zênite do sol, que é Jesus, nos aguarda. Abracemos a causa do bem e façamos com que a nossa fé irradie em todos os campos de ação da nossa vida. Agora e depois amanhã. Muita paz a todos. Que o nosso carinho, o nosso bem-estar, estreitando com vocês esses momentos, dulcifique o nosso coração, atenue as nossas dores, para que possamos caminhar firmes e com bom ânimo. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, Senhor, de falar do Teu Evangelho, de incutir em nossos corações e nossas ações a Sua presença viva, porque Tu és o Deus de amor, de misericórdia. Jesus, o nosso modelo e guia. Vinde, Jesus, vinde. Os nossos corações se abrem para Te receber e assim podermos caminhar, ainda que por dores e lamentos, mas saber que Tu floresces em nosso coração a cada manhã que abrimos os olhos e dizemos assim: Jesus, estamos vivos, encarcerados nesse corpo físico, dádiva divina que nos promove a evolução. Senhor, guia de nossas vidas, nossos anjos de guarda, guias protetores, mentores, patrono da casa, doutora Adolfo Bezerra de Menezes, nossa Mãe Maria Santíssima, que a todos nós desse plano da terra, que precisamos muito do seu maná, que necessitamos ser acorrido pela sua misericórdia. Estende os seus braços compassivos para nos alimentar do maná
do fluido cósmico do seu amor e assim retemperar a nossa vida, a nossa fé, para continuarmos servindo a boa serventia. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, em mais uma oportunidade que nos estreitamos para dizer a Deus, Senhor Jesus, modelo e guia de todos nós, que os seus servos fiéis continuem a caminhada do servir, do amainar as dores, porque já é hora. Paz e bem a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Até a próxima oportunidade. Muita paz.